Você já deve saber que o ser humano é um bichinho simbólico. Ele tem necessidade de criar simbolismos para tudo na vida. Sabia disso? É só você prestar atenção naquilo que você mais olha, que são imagens, fotografias, coisas que relembram você de fatos, de situações. E aí, isso gera uma importância afetiva muito grande, porque cheiros levam vocês a determinados lugares, levam a todos nós. E em que isso tem a ver com o nosso tema que a gente vem discutindo até hoje, espiritualidade, saúde, religião e saúde, tem a ver com o imaginário que o ser humano desenvolve. Você sabia que nós temos essa capacidade de abstrair, criar uma situação imaginária, e se a gente acreditar nela fervorosamente, ela se torna verdade na nossa vida? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Aprofundar um pouco mais sobre essa característica do ser humano numa determinada vertente, e você deve ficar até o final do vídeo para acompanhar o nosso raciocínio, colocar o seu like lá no final se você gostar, fazer o seu comentário para nos ajudar a criar novos conteúdos, compartilhar isso com todas as pessoas, ativar o sininho e se inscrever. Então, dentre essas características do imaginário, nós estamos hoje falando da importância dos rituais. Dentro deste processo de saúde, recuperação da saúde, e como as pessoas se posicionam dentro de cada uma das suas manifestações de fé. E também dentro dessas manifestações de fé, nós identificamos muita intolerância. Exemplo, dentro do cristianismo você tem várias vertentes que umas permitem que você tenha imagens que lhe remetam a uma lembrança de uma determinada pessoa que foi modelo, foi santificada e tudo mais. Assim como você tem retratos de entes queridos ou memórias de entes queridos. Outras vertentes do cristianismo já não acham isso adequado. Então, a única imagem que eles permitem é a imagem do crucifixo, por exemplo. Mas tem outras vertentes do cristianismo que permitem imagens bidimensionais, ou seja, pinturas. Então você vê que dentro de uma mesma vertente, nós temos características diferentes. E se nós temos características diferentes, o processo para acessar o sagrado também é peculiar para cada uma dessas vertentes. Se você, por exemplo, assistir uma missa católica romana, você está assistindo a um determinado tipo de ritual. E é aquilo que impulsiona aquele tipo de fiel para acionar os seus mecanismos de fé e crenças. Porém, se você está assistindo um culto protestante, seja de que denominação for, você vai ver um ritual absolutamente diferente, muitas vezes até usando conteúdos muito similares, porque usam os dois a Bíblia, com as suas pequenas diferenças, mas usam os dois a Bíblia. Porém, o ritual ele é muito específico para aquele grupo. Assim como se você assistir a eu vou chamar entre aspas missas, porque os ortodoxos não chamam a missa de missa. Mas o ritual deles, né, do procedimento sagrado, de ligação com o sagrado, também é diferente. E cada uma dessas questões que são utilizadas em cada uma
dessas manifestações cristãs trazem símbolos, trazem processos e procedimentos que têm explicação cultural, social, do imaginário, enfim, simbolicamente colocados. Mas, para que nós não fiquemos aprisionados dentro da questão do cristianismo, nós vamos ver que dentro das religiões de matriz africana, o mesmo procedimento acontece. Você entra num terreiro de candomblé, você vai ver que esse terreiro de candomblé tem um ritual para iniciar a sua tarefa, para iniciar a sua manifestação. Se você entrar dentro de um terreiro de Umbanda, você vai ver que cada terreiro de Umbanda tem uma forma mais específica, porém, existe quase que uma linha que liga todas essas manifestações, muito tênue, muito suave, porque assim como as igrejas, elas são muito influenciadas pela natureza do pastor. E quando eu estou falando pastor, eu não estou dizendo pastor evangélico, estou dizendo pastor aquele que coordena as suas ovelhas, que coordena os seus fiéis. Então eu poderia dizer a mãe de santo, o babalorixá, o pastor, o padre, o imã, se nós estivermos falando do islamismo, que também tem um determinado tipo de ritual. E por que eu estou falando isso? Porque a diversidade de rituais presente na vida das pessoas faz toda a diferença na hora que você aborda esta criatura para desenvolver qualquer procedimento terapêutico. Nós temos que procurar entender e respeitar determinadas situações. Vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, eu já tive uma paciente que, por ser candomblessista, um dia, muita dificuldade, muita dificuldade, disse para mim: doutor, eu quero lhe pedir um grande favor. Um grande favor. Eu sei que eu estou recebendo, porque a maioria das pessoas pensa assim: eu estou internada no hospital público, eu estou recebendo um grande favor. Tá, não, é direito seu. Mas é o conceito das pessoas, enfim. Eu não posso comer abóbora. E vez por outra, vem sopa de abóbora. E aí eu devolvo o prato e fico sem comer. Olha só. Isso faz parte da constituição ritualística desta pessoa. Então nós temos que imaginar que não nos custa nada acionar o serviço de nutrição e dizer: por favor, Dona Maria não pode comer abóbora por questões pessoais, de crenças pessoais e tudo mais. Então, por favor, na hora que você fizer a alimentação dela, retire a abóbora. Mas é abóbora para todo mundo. Não, não é abóbora para todo mundo, porque ela não é todo mundo. A gente tem que encarar cada pessoa como um universo. É claro que você não pode mudar toda a rotina hospitalar por causa de uma pessoa, mas você pode particularizar aquela pessoa se ela não interferir em toda a rotina hospitalar. É nisso que os rituais permitem que, quando eles aconteçam, inclusive dentro do ambiente hospitalar, façam com que as pessoas busquem forças onde elas sequer imaginavam que tinham, e faz com que elas também entendam esta separação de corpo, alma e espírito com muito mais grandeza. Gostou dessa conversa? Então, meu amigo, minha amiga, se inscreve, tem muito mais de onde veio essa. Compartilha isso com as pessoas para que a gente tenha comentários. E se você concorda ou se você não concorda, deixa claro aí pra gente, dá o seu like e a gente se vê por aí.